Basicamente, tudo que Deus faz, não é, em nossas vidas agora, depois da queda humana, é restaurar o ser humano e colocar ele numa posição em que ele possa cumprir a razão pela qual ele foi criado: glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Adoração. Nós fomos criados para adoração. E quando a corrupção chega à adoração, ela mostra quão profunda é a corrupção do coração do homem. Quando nós expressamos na adoração, e a igreja, é óbvio, já que ela deve ser o corpo de Cristo na terra, expressamos na adoração ou a verdade de Deus, ou então a profunda corrupção do coração e daquilo que é falso que tem sido proclamado na igreja, e do nosso entendimento corrompido a respeito de quem Deus é. Então, o que é cultuar a Deus? Cultuar a Deus não é participar de um evento, não é, que tenha música. Cultuar a Deus, em primeiro lugar, é vivificar as nossas consciências pela santidade de Deus. Eu só adorei a Deus se a minha consciência foi vivificada em relação à santidade de Deus. O que isso é? E como essa santidade me afeta? Cultuar a Deus é alimentar a mente com a verdade de Deus. Ou seja, eu só de fato cultuei e adorei a Deus se no fim a minha mente compreende mais a respeito de Deus, mediante a visão que eu tive naquele momento da santidade única, exclusiva de Deus. Em terceiro lugar, a adoração, ela purifica a nossa imaginação através da beleza de Deus. Ou seja, eu saio com a minha mente mais pura, mais encantada pela beleza de Deus, se de fato eu o adorei. A minha mente está purificada, a minha imaginação está purificada. O meu deleite nessa beleza de Deus flui da purificação da minha imaginação, no momento em que de fato eu adorava a Deus como Ele diz. O meu coração é aberto para amar a Deus, por sentir o seu amor, e amando Deus, ter um anseio pungente de obedecê-lo, de ser diferente do mundo. Quando eu saio de um verdadeiro momento de adoração, o que eu mais quero é não ser igual ao mundo à minha volta, que vive para o desprazer de Deus. Então a verdadeira adoração faz o meu coração ficar devoto à vontade de Deus. Quando essas coisas acontecem, eu adorei Deus. Não é? Começando por alimentando a minha mente com a verdade sobre a sua santidade. O que nós temos hoje, queridos? Nós temos vergonha quando pensamos em adoração nos nossos dias. O que nós temos hoje é o que nós podemos chamar de meque adoradores. Porque nós vemos tão pouco do verdadeiro culto em nossos dias. Porque os ajuntamentos do povo, que devia ser do povo de Deus, é um mero ajuntamento para diversão, e curtir a música e as pessoas, e o embalo, ou curtir um artista. Porque o culto está nesse estado tão profundo de depravação. Porque nós não temos vergonha. Antes nós fingíamos que aquilo era um culto, hoje nós falamos que aquilo é um show mesmo, porque aquilo de fato é. Show é a amostra de habilidades humanas que são admiradas por outros seres humanos. É ser humano admirando ser humano. É ser humano se deleitando naquilo que o mundo se deleita. A única diferença é que nós achamos que se falarmos o nome de Jesus, Deus, Espírito Santo, nós transformamos algo profano, porque não sabemos o que é adoração, em algo que é aceitável diante de Deus, e saímos com a ideia de que adoramos a Deus. Nossas imaginações não foram purificadas pela sua palavra, nossa consciência de sua santidade não aumentou, nossa percepção da verdade não foi alterada, nossa reverência diante de Deus não mudou, nosso conhecimento do seu caráter continuou igual. Nós podemos dizer daquele momento: uhul, foi bom, foi muito divertido, esperamos nos divertir um pouco mais amanhã.
Quando a depravação chega ao culto, ela mostra como ela se aprofundou, comendo as verdades que deviam produzir os verdadeiros adoradores, que Deus busca. Então, é MEC adoradores porque nós temos um MEC culto, ou seja, algo comum, barato e trivial. Tão trivial como se eu tivesse ido fazer outra coisa naquele dia. Minha mente não está completamente envolvida num desejo profundo de santidade. Eu saí de lá com um espírito alegre, como as pessoas saíram de todos os lugares onde elas foram se divertir. Eu não saio com um coração mais reverente diante de Deus, mas sim com uma falsa intimidade com Deus. Sabe o que mais nos surpreende em Jesus? É que Ele é igual ao Pai em atributos, totalmente igual. Ele é Deus. Não há um atributo que o Pai tenha que Ele não tenha. Não há nada no Pai que seja maior do que há no Filho. Mas o que você vê em Jesus? A mais profunda reverência pelo Pai. O único ser que é igual, que podia não ser reverente por ser igual, mostrou a mais profunda reverência pelo seu Pai. Não há nenhuma intimidade afetada que Jesus mostre para nós, a não ser a mais profunda reverência, sujeição. E o que nos causa o maior espanto é isso: sendo igual a Deus, Ele mostra em todas as coisas a mais profunda reverência pelo seu Pai. A adoração produz corações assim. E nós queremos meditar a respeito disso. A nossa era é uma era trivial. É por isso que os adoradores são triviais. E os cultos triviais também. A igreja foi profundamente atingida pela trivialidade penetrante da nossa geração, onde tudo não passa de um mero gargalhar e se sentir um pouquinho bem. Trivialidades. Longe de ser verdadeira adoração. Nós não vivemos uma era de grandes pensadores, não vivemos uma era de pessoas profundas. Nós nos envergonhamos quando olhamos a era dos puritanos, como aquelas pessoas foram profundas em Deus. E elas tinham 20 anos, elas tinham 22 anos, alguns deles morreram com 28 anos de idade, deixando registrado pensamentos profundos que fluíram da sua adoração a Deus. Agora, o que as pessoas podem dizer de Deus na nossa geração? Trivialidades. Sabe? Repetições vazias. O que ficará da nossa geração para o futuro? Quando a nossa adoração mostra a nossa superficialidade, a nossa trivialidade. Nós não temos heróis. Temos poucas pessoas que pensam de maneira profunda. Então, os inspiradores das pessoas são os artistas de cinema, pessoas fúteis e vazias. As pessoas correm de lá para cá. Eu estava vendo ontem a televisão, uma menina estava diante de uma artista lá, que eu não sei quem era, mexicana, chorando, dizendo para ela que ela já viajou pela Argentina, onde tem show da garota ela vai para o Chile. Então, só dela olhar para a garota, ela estava chorando. Essa é a nossa geração trivial. Os nossos heróis são artistas que cantam bobagens. E isso é transportado para dentro da igreja. E nós chamamos isso de culto. Jesus não tem nenhuma distância moral em seu ser do seu Pai. Então, mesmo assim, ele é cheio de reverência. Nós temos um abismo infinito que nos separa de Deus. O nome disso, santidade. Nos separa dele. E os adoradores têm uma consciência profunda dessa santidade. É o que nós queremos ver. Mas nossa geração é trivial, sabe? Os heróis estão no esporte. O esporte é uma religião nacional, é uma era tecnológica. O objetivo da nossa cultura é divertir as pessoas. É puro entretenimento. Isso se infiltrou na nossa vida. Isso está em todos os meios que nós usamos. Isso penetrou a nossa mente. As pessoas assistem televisão quase que o tempo inteiro.
E qual a proposta da televisão? Nada, a não ser divertir as pessoas, a não ser entretê-las. No fim, elas não têm nada como não tinham antes. Essa é o retrato da nossa geração. Nós podemos dizer que há uma superficialidade profunda, se é que superficialidade pode ser profundo, na alma das pessoas. E quando elas chegam no reino de Deus, elas não fogem dessa superficialidade, dessa trivialidade. Uma pessoa trivial está sentada pensando, isso não tem nada a ver, porque é isso que alguém trivial pensa. É isso que ele aprendeu a não pensar. O culto não gera nele pensamentos profundos a respeito de Deus, nem da santidade de Deus, nem do que é um homem diante de Deus. Ele só consegue ver o que é trivial. Ele não sabe o que é adoração. Se você pedisse, escreve aí 30 linhas sobre adoração, ele não saberia dizer. Ele ia dizer que era uma coisa muito legal, faz as pessoas se sentirem bem. Uhul, muito bom. É isso. Ele não sabe nada a respeito de Deus, da adoração. E Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram em verdade a Deus, como fruto de um conhecimento verdadeiro do caráter santo de Deus. Eles adoram. É esses que Deus procura. Mas como as pessoas com a mente cheia de baboseiras podem simplesmente dizer, agora eu vou pensar profundamente, vou cultuar um Deus santo. Não podem. Mentes triviais não podem simplesmente se transformar em profundas, porque deu 19h30 e o culto vai começar. Quando nós somos superficiais, não podemos separar 2 horas para ser profundos. Então a pessoa é trivial antes, durante e depois, e ela chama aquilo de culto. Essa é a nossa geração. Chama algo que é apavorante, né, de show, e que Deus estava ali com a sua glória. As pessoas não têm pensamentos profundos sobre Deus. Gente assim não adora. Elas podem ter experiências religiosas. Como alguém pode apreciar a santidade de Deus se o seu cérebro está vazio dessa verdade? Como ela pode parar, não é, e ficar espantado diante dessa santidade em adoração? Se ela confunde a coisa mais profunda pelo qual o ser humano foi feito com entretenimento, com diversão, como pode? Nossa era é auto-absorvente, é centralizada no homem. O culto é centralizado no homem, é para os homens se divertirem, os homens gostarem. Um show é para os homens, não se faz show para Deus. Chega a ser ridículo imaginarmos Deus assistindo um show. Um homem assim, ele quer se divertir, ele quer se sentir bem, ele acha que é maravilhoso porque foi para ele. Trivial. Não é um culto dirigido pelos atributos de Deus, pela visão desses atributos. Esmaga aquilo que o homem é em sua natureza caída. Conhecer, reconhecer quem Deus é, deixar de pensar em nós mesmos, ficarmos completamente voltados. Houve uma revolução copérnica nesta área na vida da igreja. A igreja é fútil, porque o que ela aprendeu nas últimas décadas é fútil. O que ela aprendeu é como ganhar dinheiro, como ter saúde, para se divertir. O culto, que a pregação é para o deleite do homem, tem um louvor que é para o deleite do homem. Todo ele é para o deleite do homem. Há pessoas que acusam um culto que a mensagem é a teologia da prosperidade, é voltada para os interesses dos homens. No entanto, o louvor daquela pessoa expressa exatamente isso: um homem interessado em si mesmo, voltado para si mesmo, se divertir, se distrair. Agora, antes de falar sobre verdadeira adoração, eu estava pensando, à medida que lia, o que faz pessoas que conhecem mais Deus ser assim? Porque esse é um dos mistérios para mim.
A maior parte das pessoas não conhece Deus, porque o evangelho que elas ouvem é falso. Não conhece nada sobre os atributos de Deus, nada sobre o pecado, nada sobre a santidade de Deus, porque o que elas ouvem são mensagens centralizadas no homem. Mas algo que é chocante é porque pessoas que foram alimentadas com a verdade de Deus, na hora da adoração, são exatamente tão fúteis quanto os outros que se alimentaram com heresias. Nós não gostamos de nenhum tema que deixe as pessoas desconfortáveis, mas isso corrompeu completamente a teologia das pessoas. No fim, a igreja faz o oposto do que ela era para fazer, corroeu a verdade do culto. Não podemos focalizar Deus em seus atributos, nos regozijarmos nele quando estamos nos regozijando na nossa diversão, no nosso barato. Não podemos nos tornar profundos. Aí há uma música do mundo que diz: nós não queremos só comida. O que nós queremos? Comida, diversão e arte. É o que as pessoas querem. Muitas pessoas acham que esse é o paradigma da igreja. O que ela quer? O que ela quer num culto? O que ela quer na sua vida? Comida, diversão e arte. Se ela tiver isso, ela acha que tem tudo que ela precisa. Isso é a superficialidade do mundo na igreja. Um culto assim não expressa Deus, expressa o homem. Então, porque as pessoas que têm o acesso à teologia verdadeira, às doutrinas da graça, na hora da verdadeira adoração que devia ser produzida pelo conhecimento de Deus, são exatamente igual àqueles que se alimentaram de heresias a vida inteira. Então eles se unem numa diversão única, chamando de culto. Isso é quase inconcebível para mim. É triste, mas não é inconcebível imaginarmos alguém que foi alimentado de misticismo e heresias, achar que a adoração também é algo focado em mim e para a minha diversão. Mas quando nós pensamos em quem ouviu a verdade de Deus, como é que naquela hora você pode ver eles juntos? Um que comeu a verdadeira comida e um que comeu o veneno, juntos. Produziu o mesmo efeito. A verdade e a mentira produziam a mesma visão de Deus, a mesma visão da adoração. Então o problema é que, apesar de reconhecermos as verdades bíblicas, elas parecem não estar fazendo diferença. Eu tenho uma visão correta da soberania de Deus, eu desprezo o evangelho da prosperidade, mas na hora da diversão eu estou junto com aquelas pessoas. Ou seja, a verdade não fez diferença. No fim, deu tudo no mesmo. No fim, as pessoas estão no mesmo lugar. De uma forma pior. Então o culto, ele ou mostra a santidade de Deus, ou mostra a nossa distorção, a nossa visão distorcida de quem Deus é. Então Paulo diz em 2 Timóteo 3,7: há aqueles que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque são superficiais. Tudo fica no campo superficial. Não gera pensamentos profundos. Não gera uma visão profunda a respeito de Deus. Então a experiência de Isaías é crucial para nós. Não basta ter uma palavra reformada. Nossas vidas, nossa adoração, nosso culto precisa ser reformado. Precisa expressar aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, do seu caráter, da sua santidade. Não é só um grande fato histórico. Deus estabelece os princípios da adoração, de como o pecador chega diante dele. A passagem é significativa para todos nós, como uma lista de verificação das percepções conscientes que nós temos de Deus ou não. Então Isaías foi até o templo e teve uma visão de Deus. O que Isaías fazia ali? A Bíblia diz, no ano da morte do rei Uzias. Uzias tinha sido rei por 52 anos em Israel. Houve prosperidade. Nós sabemos que o fim da vida de Uzias não foi bom exatamente porque ele achou que o culto era algo que ele podia fazer como ele queria.
exatamente como a nossa geração, que o culto é para nós. Então Deus disse para Uzias e para todo Israel: eu quero ser cultuado de uma forma. Mas um dia Uzias, depois de tantos anos, ele achou que podia fazer como ele quisesse o culto, e ele fez como ele quis, e ele ficou leproso. E Deus disse: você vai morrer leproso, separado da congregação, para você entender que você não pode me cultuar como você. Então tudo isso é muito significativo. Quando ele morre, os inimigos já estão à porta de Judá. Os assírios já estão na fronteira. Há uma inquietação. Ele foi rei durante 52 anos, houve prosperidade e segurança. É óbvio, Isaías já era profeta, ele foi ao templo orar. É natural para Isaías a ideia de que nós devemos ir para o templo quando temos uma grande necessidade. O rei morreu, Jotão vai assumir o reinado. Ele é um garoto, tem 20 e poucos anos. Os inimigos estão à porta, nós temos um grande problema. Então nós vamos orar. Vamos para o templo. E você pode ler depois 2 Crônicas 26, 8, 15, 16. Jotão tem 20 e poucos anos, as pessoas não sabiam como seria. É muito difícil nós imaginarmos alguém que tem um governo durante 52 anos. É uma geração inteira. E Isaías então entrou no templo, pensando em Israel, pensando na nação, pensando na grande necessidade, pensando nos homens, pensando em si. Pelo menos nós podemos dizer que ele não estava se divertindo com Deus. Mas ainda assim você vê, não é essa a maneira de se entrar na presença de Deus. Nós também muitas vezes pensamos em Deus como simplesmente alguém que nos ajuda em nossas dificuldades. Esse é o evangelho da nossa geração. Deus existe para nos ajudar. O teu casamento está ruim? Venha para Deus. Está sem dinheiro? Venha. Desempregado? Vem. Enfermo? Vem. Deus existe para nos ajudar. Isso é irreverente. Isso é uma afronta a Deus. Imagine, mas nós podemos imaginar que alguém que está com um sofrimento terrível, usar Deus assim, nós podíamos aliviar, mas Deus não faz. Imagine quem usa Deus para se divertir. É muito pior do que quem busca Deus porque está com uma doença grave. Ele está fazendo algo errado. É irreverente. Deus não vai aceitar. Esse evangelho é uma mentira. Mas imagina quando alguém se diverte com Deus, quando faz dele o entretenimento, aquilo que um filme faz, aquilo que as porcarias dos nossos dias fazem. Deus mostra a Isaías a verdadeira necessidade. Tu, Isaías, de Israel, é consertar a sua vida diante de mim. Eu preciso ser honrado em Israel, preciso ser honrado na vida de vocês. Não, você não precisa me buscar porque vocês precisam de coisas. Eu devo ser honrado por vocês, eu devo ser honrado na adoração de vocês, e eu não sou honrado quando as pessoas me buscam para eu resolver os seus problemas. Imagine como Deus pode ser honrado quando alguém o busca. Não o busca, o usa seu nome para fazer uma grande diversão. E é a misericórdia da parte de Deus que faz ele fazer isso. Ele pegar um homem que está com propósitos errados e confrontá-lo com a verdade para libertá-lo. Porque na maioria das vezes Deus não faz isso. Deus deixa o homem brincar com coisas sérias, até que um dia ele tem que comparecer diante dele. É o que você vê as pessoas que estão propagando evangelhos falsos não caem duras. Elas fazem isso durante décadas, até que elas morrem. Tem que se encontrar com Deus. Muito melhor quando Deus nos confronta, apesar de haver algo terrível nessa confrontação. Então, o que Isaías viu? Uma visão da santidade de Deus. É isso que produz o culto. Uma visão da santidade de Deus. Deus no seu trono. Os anjos adorando, flutuando à frente do trono. E os anjos não estavam se divertindo lá. Eles não têm pecados. Eles não estão desesperadamente vivendo no mundo corrupto. Mas o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam adorando a Deus. Estavam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. O triplo santo é uma ênfase na santidade de Deus que só a santidade de Deus recebe na Bíblia.
A Bíblia nunca diz que Deus é bom, 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 ou amor, amor, amor. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Porque esse é o centro dado. É essa percepção fundamental de Deus. O que Deus estava comunicando? Porque Deus mostrou essa visão a Isaías. O que ele estava comunicando? Se você procurar a palavra santo no dicionário de teologia, você vai descobrir, em primeiro lugar, ela está relacionada com Deus de uma maneira que não está relacionada com mais nada. Só Deus é santo, separado. Deus é transcendente. Ele é separado da sua criação. Mesmo os serafins e querubins que jamais pecaram estão num abismo infinito de distância do ser de Deus, da sua santidade. Então, em primeiro lugar, ela é aplicada a Deus. A santidade de Deus é aquilo que separa Ele de nós, criaturas. Nós vimos, isso não separa o Pai e o Filho, porque os dois são santos, santos, santos. E o que nos mais admira é a reverência que Jesus tem pelo Pai. Mas há um abismo. A santidade é aquilo que coloca Deus acima de nós, que faz Ele adorado e exaltado. E em primeiro lugar, Deus é exaltado porque Ele é santo. Só a visão dessa santidade produz verdadeira adoração. A santidade de Deus também é aquilo que coloca tudo contra nós, que faz para nós Deus ser um objeto de terror. Ele é santo e nós somos profanos. Nem os céus são puros aos olhos dele. É isso que deve impregnar a mente quando o homem está de fato adorando a Deus. Então a palavra contém essa ideia básica da separação entre nós e Deus. Um contraste entre aquilo que Ele é e o que nós somos. Um contraste entre o que Ele é e o que os querubins são. Há um contraste, e esse contraste é infinito. A Bíblia diz, quando alguém adora a Deus, é quando ela tem essa visão de quem Deus é, essa separação, essa grandeza infinita. Se você pensar na santidade como um círculo, envolvendo tudo aquilo que Deus é, a respeito daquilo que Ele seja diferente de nós, o centro desse círculo vai ser a sua pureza moral, a pureza infinita de Deus, que se contrasta dolorosamente contra o seu pecado e o meu pecado. Quando pensamos na santidade de Deus, isso é que está lá no centro, pureza infinita de Deus, contrastando com a minha impureza, a minha indignidade. Então Isaías viu os serafins cantando. Imaginem o que ele viu: Deus em seu trono, os serafins voando e cantando. Ele não estava sentindo um show. Ele não teve a sensação que as pessoas têm quando estão num show de country, gospel, rock gospel. Essa foi a visão dele, a visão da verdadeira adoração. E ele achou a santidade de Deus difícil demais de contemplar. Ele não ficou, vamos lá, anjos, vamos juntos. Ele ficou apavorado. Ou seja, a mente dele foi impregnada com a ideia da santidade de Deus. Não há nada de trivial aí. Há pensamentos profundos sobre Deus, revelação profunda sobre o que Deus é, aquilo que o homem é. Verdadeira adoração. Enfrentar aquela visão convenceu ele de que ele seria destruído, porque ele viu a santidade, viu Deus sendo adorado de verdade. Ou seja, o que os anjos celebram no céu, a santidade de Deus. O que a igreja devia celebrar na terra, a santidade de Deus, sua pureza. Ao homem natural isso é um terror, não é nada divertido. Pense nos incontáveis milhões de pessoas que estão no inferno, estão lá porque Deus é santo. Não é engraçado, não é divertido, não é trivial. Nós fomos criados para ser como esses serafins, contemplar essa majestade,
e na mais profunda humilhação e humildade, adorar aquele que está sentado no trono. Como a igreja pode ter chegado a um aspecto tão baixo de culto como nós vivemos hoje? Mas como aqueles que têm ouvido verdade sobre Deus podem estar no mesmo nível que todos, como se a palavra não fizesse diferença. Então eles celebram a sabedoria infinita, o poder ilimitado de Deus. Então agora focalize a santidade de Deus, pense nela, em seu sentido completo, tudo que ela abrange, e você vai pensar nela como um aspecto de luz. A luz branca tem várias cores que formam a luz branca. É essa combinação de coisas que constituem a santidade de Deus. Eu quero colocar 5 realidades dessa santidade para nós termos uma visão adequada da santidade de Deus. Primeiro é o senhorio de Deus, ou como a palavra que o pessoal mais gosta de usar em teologia, a soberania de Deus. A Bíblia coloca isso em poucas palavras: o Senhor reina, Deus é o rei, Ele governa. Por isso que ele viu Deus sentado num trono. É o Deus soberano, um Deus que governa todas as coisas. Ezequiel, por exemplo, viu Deus num trono cheio de rodas que se moviam sem interrupção e cheio de criaturas viventes, uma carruagem animada, mostrando tanto as criaturas quanto essas rodas que jamais param, não é? A energia inesgotável do poder soberano de Deus. Seu trono, sua energia, seu poder no seu trono. Os tronos na terra vão decaindo até que aqueles impérios acabam. É inesgotável poder que mantém Deus. Deus no trono é infinitamente, é eternamente poderoso, com poder inimaginável. E Ezequiel diz que aquele trono estava muito acima dele, muito acima da terra, muito acima de todas as coisas. E assim ele devia ser reverenciado. Já Isaías diz que as abas das suas vestes enchiam todo o templo. O templo tinha 18 por 9 metros e 13 metros e meio de altura. Sabe? Isaías quer passar a ideia dessa grandiosidade, a visão de Deus como um rei. Esses dias eu vi o casamento do príncipe da Inglaterra. Eu vi muito mais reverência com a rainha da Inglaterra do que as pessoas têm com Deus. Eles cantam Deus salve a rainha e ela não canta. Todos que passam perto dela se inclinam. Ninguém achou que podia brincar com a rainha e se divertir com ela. Chamam ela de majestade. Ficam reverentes. E é só uma mulher com umas roupas, tirando-se dela, ela é igual a todos os seres humanos. João diz que viu no céu um trono e alguém assentado no trono. É isso que a Bíblia quer dizer. O profeta Micaías foi chamado por Josafá e Acabe para saber se ele devia ir numa guerra ou não em Ramote de Gileade. E a Bíblia diz algo interessante, diz assim: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, e todos os profetas, 400, cercavam ele. Imagine a imagem: 2 reis em seus tronos em frente à porta da cidade, 400 profetas diante deles profetizando, e uma multidão de Israel e de Judá diante dos reis. Todos ficavam impactados com aquilo. Os profetas só falavam o que eles queriam ouvir. Então chamaram Micaías. Mas ele não se intimidou com aquilo tudo. E por que não? Ele disse: vi o Senhor assentado no trono e todas as hostes do céu. O que são esses 2 tronos e esses 2 homens? Em que eles podem me intimidar? Eles não governam nada. Quem governa é Deus. Então ele disse
para Acabe: se você for para Ramote Gileade, você vai morrer, porque é isso que Deus quer. Porque ele não ficou impactado com o que o mundo pode apresentar, porque ele tinha sido impactado antes com uma visão de Deus no seu trono e todo o exército do céu diante de Deus. Quando temos uma visão assim, nada nesse mundo pode causar isso em nós, porque tivemos uma visão infinitamente superior. A visão da providência soberana de Deus fortaleceu Micaías para não se espantar com nada no mundo. Em segundo lugar, a grandeza é o segundo elemento. Deus exaltado com os serafins, com 6 asas pairando perante ele em adoração. Isso é adoração. Note a postura deles. Note como Deus quis revelar para nós como os serafins estavam. Não é Isaías que está dizendo isso. O Espírito Santo quis que isso fosse registrado para nós. Com 2 asas, eles cobriam a sua face. Com 2 asas voavam, com outras 2 tapavam seus pés, enquanto cantavam. Isso expressa, é um gesto de reverente contenção na presença de Deus. Aqueles seres são reverentes, porque eles têm uma visão da glória, da santidade de Deus. Nós devemos estar contentes com aquilo que Deus nos revelou. A reverência, ela exclui todas as especulações sobre Deus, ela atinge todas as coisas. Certa vez alguém perguntou a Agostinho o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. E Agostinho respondeu: ele estava preparando o inferno para pessoas que fazem perguntas como você. Sabe? A linguagem de Agostinho é pesada, para mostrar àquela pessoa: não seja irreverente com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não faça dela algo engraçado. Não brinque com o que você não entende. Não brinque com sua grandeza. Não queira fazer piada a respeito dele. Não se divirta com isso. Isso é irreverência. Só seres completamente sem uma visão de quem Deus é podem agir assim. Essa é a linguagem de choque. Uma das coisas mais atraentes em Calvino, para mim, é que Calvino é extremamente sensível aos mistérios de Deus. Sabe, ele diz: nós estamos contentes com aquilo que Deus não revelou na Escritura. Não fazemos especulações, não fazemos discursos, nem debates sobre isso. Estamos contentes com o que ele revelou, estamos contentes com o que ele não revelou. Ele, em determinadas partes, falava: não vou falar sobre Apocalipse nesse ponto, porque se eu não posso deixar mais claro o que está aqui, eu não vou encobrir isso com a minha ignorância. Essa é a palavra de Deus. Reverência. É isso que a adoração, é isso que a visão de Deus provoca nas pessoas. A nossa geração chegou no nível mais baixo possível. Qual a diferença da diversão do mundo e daquilo que nós chamamos culto? Com 2 asas, eles cobriam seus pés. Isso simboliza a sua autoanulação diante de Deus. É um aspecto da verdadeira adoração. O que isso quer dizer? Os adoradores genuínos, eles querem se colocar fora de cena, eles não querem aparecer. A adoração não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com homens, nem com serafins. Eles se tapam, eles não se mostram. Não é um show dos serafins, não é um show para Isaías. Eles não querem chamar atenção para eles. Eles estão dizendo: toda a atenção está concentrada nele, no seu trono, na sua glória. Nós, em adoração, nos auto-anulamos. A verdadeira adoração faz com que a gente queira desaparecer, para que Deus apareça em sua santidade. Culto hoje, olhe para os mec adoradores, olha pela trivialidade. Não há adoração. Não há nada parecido com aquilo que a visão da santidade de Deus produz num coração regenerado.
Então eles não querem chamar a atenção para si próprios de tal forma que tudo possa se concentrar em Deus, nos seus atributos, na sua santidade, que humilha o homem, que quebranta seu coração, que mostra a sua indignidade. De uma experiência de adoração, é assim que as pessoas saem, como Isaías saiu. De tal forma que eles se concentram nisso, sem distração, somente Deus, somente Deus. Não é para mim, não é para me distrair, nem para me divertir, não é para outro ser aparecer. Deus, 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 isso é adoração. Coisa que a nossa geração deixou de conhecer, mas coisa que estranhamente, aqueles que têm uma revelação, que dizem que, eu escapei das heresias da nossa geração, nessa hora são iguais. Um comunicador cristão tem que aprender que ele não pode apresentar a si próprio como um grande pregador e ao mesmo tempo colocar Deus como um grande Deus. Ou ele vai mostrar Deus como grande Deus, ou ele como um grande pregador. As duas coisas são incompatíveis. Você não pode mostrar que você é um grande homem de Deus e mostrar que Jesus é um grande Salvador. Ou você vai mostrar uma coisa ou outra. Você não pode se divertir enquanto se humilha. Não pode se divertir enquanto se quebranta. Não pode se divertir enquanto ver Deus. É impossível. É impossível no céu. É impossível para os serafins. Eles são como labaredas de fogo, a Bíblia diz, para mostrar a santidade desses seres que nunca pecaram. Eles se autoanulam. Eles não se apresentaram para Isaías. Eles não pensaram em nada a não ser se autoanular para que a glória de Deus fosse vista. Você não pode se apresentar como um grande mestre e ensinar às pessoas que Deus é um grande Deus. Você não pode se apresentar como um grande artista e ao mesmo tempo apresentar Deus como um grande Deus, digno daquilo que Ele é. Há aqui um efeito de gongorra. Deus só é visto como grande quando nós nos humilhamos. É isso que os serafins estão fazendo, estão se tapando. Há um efeito gongorra para que as pessoas tenham uma visão da grandeza de Deus. Você não pode querer ser grande também. Não pode ter interesses próprios teus envolvidos nisso. Reconhecimento, diversão, o seu prazer é essa visão de Deus. O nome disso, adoração. A afirmação de que qualquer afirmação sobre nós rebaixa Deus. A ideia de que nós podemos nos divertir com Ele rebaixa Ele ao lugar mais baixo que nós podíamos, porque diversão é algo descartável. Nada pode ser mais baixo e ofensivo a Deus. A humildade e a autonegação diante de Deus é a lição que os anjos nos dão cobrindo seus pés. E outro aspecto da postura dos anjos é que cada um estava pairando com duas asas no ar, como um beija-flor que paira. Nosso tempo está andando rápido. Isso fala da prontidão. Os verdadeiros adoradores, eles negam a si mesmo. Essas asas estão prontas para agir. Eles estão sempre prontos para obedecer. A verdadeira adoração faz isso conosco. Toda a nossa ideia é como eu posso honrar esse Deus, como posso obedecê-lo, como o mundo está vendo Deus com a minha atitude. Está vendo Deus grande? O nosso culto está mostrando Deus grande para o mundo. Aquele ajuntamento mostra a grandeza de Deus, como o mundo devia se humilhar diante dele, sua soberania, seu trono, sua majestade. É isso que os anjos querem que Isaías saiba a respeito de Deus, nada a respeito deles. Então eles vão mostrando a prontidão com que eles obedecem. É por isso que nós oramos: faça a tua vontade na terra assim como ela é feita no céu. Os anjos estão rápidos e prontos para obedecer Deus. Eles não cantam hinos, depois vão lá para um canto desobedecê-lo. Eles adoram de verdade e eles estão prontos para fazer tudo. Isso é adoração.
Isso que Isaías precisava aprender. É isso que ele vai aprender. Ele entrou lá, achando que podia simplesmente entrar lá com uma ideia de que Deus podia ser útil para Israel. Mas Deus está mostrando, olha, opa, essa é onde eu quero. Nossa adoração, como a adoração dos anjos, deve então incluir elementos reverentes de contenção, de autoanulação. Não é nada com respeito a nós, de prontidão para servir a Deus, de um temor de que o mundo não esteja vendo esse Deus como eles devem ver, que o nosso evangelho esteja mostrando a eles um Deus muito menor, até algo com que eles podem se divertir também, se desejarem. Isso devia nos aterrorizar, porque a adoração que não devia fazer ver Deus grande, deixa claro que nós perdemos a visão da sua grandeza, de que nós diminuímos Deus ao nosso nível. Precisamos nos examinar, vamos tomar da Santa Ceia. A palavra de Deus deve gerar em nós os efeitos que a Bíblia diz que ela tem que gerar, senão ela está sendo inútil. Nada mais evidente da corrupção, na corrupção do culto. Quando até o culto está corrompido, imagine a profundidade da corrupção. Precisamos examinar nossa irreverência, nossa autoafirmação, nossa paralisia espiritual. Não há pensamentos profundos em nossas mentes sobre Deus. Não vamos deixar pensamentos profundos a outras gerações, que eles vão ver. Uma geração superficial, trivial, que fez as maiores coisas que um ser pode ouvir, mera trivialidade. Devia causar a nós a mais profunda vergonha. Precisamos recuperar o sentido da grandeza de Deus que os anjos expressam, o sentido da verdadeira adoração que eles expressam. Precisamos aprender com um novo vigor que o nosso Deus é um Deus grande, infinito, e que deve ser adorado mediante a verdade que nós sabemos sobre Ele. Temos que recuperar isso. Não basta, num mundo de mentiras, dizemos que estamos com algumas verdades. Temos que recuperar a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, porque é para isso que a verdade foi nos dada, para nos transformar. A segunda coisa, o aspecto dessas qualidades que perfaz a santidade de Deus é a sua proximidade. Em teologia nós chamamos de onipresença. Eles dizem, toda a terra está cheia da sua glória. O que eles estão dizendo, não é só aqui nesse lugar, nesse trono, que você deve ser uma pessoa assim. A terra inteira está cheia da sua glória, em todos os lugares. Ele é onisciente, esse Deus grande está em todos os lugares. Ela se manifesta, não há como escapar dessa presença. Ou seja, quando o homem é irreverente, ele é irreverente diante do trono de Deus, ele sempre está diante do trono de Deus, ele nunca está longe. A glória dele enche a terra. Isso é um terror para quem não é um verdadeiro adorador, e uma bênção para quem é saber, Deus está aqui. Onde Ele está, ele pensa, Deus está aqui, precisa ser honrado. As pessoas precisam ver como Ele é em todas as coisas. O Salmo 139 celebra a proximidade de Deus. Quem pode se esconder dele? Se eu for lá para o mais alto céu, Ele está. Se eu for para o inferno, Ele está também. Celebra. Mas então o salmista diz, Deus, Ele é um Deus prescrutador. E Ele celebra isso, Ele diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau em mim. Vê se há algo em mim que te desonra. Vê se na minha vida, no meu culto, na minha vida que é um sacrifício a Ti, se há algo desonroso, porque eu sei que Tu estás em todos os lugares. Sonda-me. E Ele diz, vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Guia pelo caminho que honra o Teu nome. Todos os nossos caminhos naturais são maus. E Ele está dizendo, esses caminhos maus são evidentes para Deus. Por mais que possamos tentar escondê-los, tratá-los, fingir que estamos sendo espirituais, quando o que chamamos de culto,
não é aquilo que Deus disse que devia ser. Quando chamamos de adoração, uma outra coisa. Qualquer coisa, qualquer divertimento barato pintado com tinta religiosa. Nesse sentido, a santidade de Deus é uma verdade desfavorável a nós, e é por isso que muitas pessoas são triviais, vão dizer, isso não tem importância. É uma pena. A quarta qualidade que perfaz a santidade de Deus é aquilo que Abacuque diz: tu é tão puro de olhos que não podes ver o mal. A maioria das pessoas pensa primeiro na pureza de Deus quando ouve sobre santidade, não é? Falamos sobre aquele círculo de coisas, e as pessoas estão certas em pensar assim. Essa é a primeira coisa, pureza de Deus, seu ser transcendente. Isaías percebeu isso, ele sentiu que ele era impuro e desqualificado para estar ali. Todo adorador pensa nisso. Sou indigno. Como é que um adorador pode brincar, queridos? Ele está vendo que ele devia ser esmagado e destruído por tal santidade. Ele sequer pode chegar perto dele sem estar coberto pelos. Então Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Assim como o pecado é rebelião contra Deus, contra a autoridade divina, contra a lei de Deus como juiz, essa irreverência debocha da grandeza do ser de Deus, despreza. Ele se disse impuro perante Deus, reconheceu o seu pecado. É isso que o culto faz. Ele produz essa humilhação. Ele é feito por pessoas que se auto-humilham, se escondem para que ele pareça santo e grande. Ele se sentiu contaminado diante de Deus. Isso não é um sentimento neurótico, mórbido ou doentio, é o natural, é o saudável. É a verdadeira percepção de quem nós somos. E quando nós vemos a profundidade da nossa desgraça, nós não achamos engraçado, nem divertido. Nós pensamos: ai de mim, Deus, tenha misericórdia, porque eu estou diante de um Deus santo. Cubra-me com tua misericórdia, para que eu não pereça. Somos pecadores de fato, e é sábio nós admitirmos isso. Baixe nossa geração. E se essa geração for sempre uma geração de pessoas com mentes triviais, elas nunca vão poder ter pensamentos, irão adorá-lo. A adoração é uma coisa rara, apesar de se multiplicar os lugares, fazem isso. A boca, então, expressa que o coração está cheio, e o coração de Isaías está cheio de humilhação. Ai de mim. Ele disse: meu lábio é impuro. O que isso quer dizer? Não é que Isaías saiu por aí falando palavrão. Isso é ridículo. Deus nos deu o dom divino da fala. Para quê? Para expressar essa santidade, para expressar essa adoração, expressar quem Ele é. Por isso Ele criou a nossa língua. Mas muitas das vezes nossa fala expressa malícia. Pessoas. Confessamos pecado de outras pessoas, enganamos com nossa conversa é frívola, nossas palavras sobre Deus são frívolas, nós falamos sobre Deus de uma maneira jocosa, engraçada e divertida. Isso mostra como nós somos.
não vê Deus, como os lábios estão puros, ter uma visão baixa de Deus. Em nossos bate-papos, em nosso dia a dia, se a nossa visão de Deus é baixa no culto, você imagina a nossa visão de Deus, dele. Trivial ela é. Esses lábios são impuros. E é isso que Isaías viu. E não adianta, sabe? Ele diz, nós não podemos ter motivações dúbias em nossos lábios. Não podemos falar sobre a glória de Deus quando nós estamos querendo, de alguma maneira, tirar ou fazer de nós o centro daquilo, ou para o nosso prazer, ou para a nossa diversão, ou para nós aparecermos. Comunicadores cristãos com motivos duvidosos têm lábios impuros. E nós possamos expressar as coisas. Estamos num show de homens. Show de homens para homens. Mas você não tem desculpa por todo mundo ser assim na nossa geração. Isaías diz, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele podia dizer, está vendo, é esse ambiente que me fez ser assim, mas isso não fez diferença nenhuma, teus lábios precisam ser purificados. Habitar no meio de um povo que fez de Deus algo muito inferior ao que ele é, não vai ser uma desculpa para você. Ter uma mente que não tem pensamentos profundos sobre Deus, não vai ser desculpa se você falar, eu vivi numa geração que não tinha pensamentos profundos sobre ti, eu te adorei como todo mundo te adorava, eu fiz o que todo mundo fazia. Não vai fazer nenhuma diferença. Sabe? Apontar os maus exemplos à sua volta. E muitas das vezes acontece o oposto. Muitas das pessoas que fazem isso não conhecem nada sobre Deus. E os que conhecem fazem a mesma coisa. Fazer o que os outros estão fazendo, quando nós sabemos lá no fundo que aquilo é errado, é covardia moral. E não conseguimos ficar sendo minoria no mundo, ou sendo minoria na igreja. É covardia moral, não importa o que as pessoas fazem. Os anjos não são afetados porque bilhões de seres humanos são irreverentes para com Deus. Eles são reverentes. Então nós, em vez de diminuir a nossa culpa, dizer, é porque a maioria fazia, eu fiz, isso aumenta. Você diz, eu sou um covarde moral, eu não posso suportar que a maioria não concorde comigo, não posso suportar a vida sendo minoria nesse mundo, na terra, na igreja. A conformidade de Isaías com os modos da sua sociedade, que era a igreja, não desculpava, seus lábios tinham que ser queimados, purgados. E por fim, quinto elemento da santidade de Deus, a misericórdia. Apesar disso tudo, quando Deus manifesta a sua misericórdia, Ele vai levar um homem a adorá-lo de verdade. E você me pergunta, e se um homem nunca adorar Deus de verdade? A misericórdia não chegou lá. E onde não há misericórdia de Deus, há juízo. Então ele foi tocado, transformado, para que essa adoração fosse verdadeira, para que seu ministério fosse verdadeiro. E ele pôde experimentar isso. Então houve alguns problemas claros na visão de Isaías, até que ele teve esse encontro de adoração genuína naqueles dias, no templo. A igreja e a sociedade hoje estão cheias de jogos. Nós não reconhecemos mais a verdadeira natureza de Deus. Não sabemos como tratá-lo. Mas nós não podemos ser úteis nesse mundo se não formos essas pessoas. Nós não fomos chamados para nos divertir com o mundo, nem chamados para nos divertir com as pessoas da igreja. Nós fomos chamados para levar outras pessoas a honrarem a Deus. Esse é o nosso ministério. Esse é o motivo de estarmos aqui. Certamente no céu participaremos de uma maneira mais profunda e perfeita, mas estamos aqui para mostrar aos outros essa grandeza, essa santidade, esse culto. Então há erros que Deus quer mostrar a Isaías. Primeiro, é ele pensar que Deus era domesticável,
que Deus estava lá para ser dirigido, para ser controlado para os interesses de Israel, ou que Deus pode ser controlado para me divertir, como eu faço com bichos no circo. Nem bichos nós fazemos mais isso, porque as pessoas acham degradante pegar um bicho e se divertir com ele. Deus não é domesticável. Esse era o primeiro erro. E olha que Isaías não estava se divertindo com Deus. Ele achou que podia simplesmente correr para Deus, para o momento de urgência que ele vivia. Deus está dizendo, não, primeiro tem que ser a minha adoração de Israel e em você. Primeiro é isso. A visão da adoração precisa ser restaurada. Esse é o problema de Israel, não os assírios, não a sua destruição. E ele mostrou a adoração angélica, porque eles precisavam aprender a adorar de novo em Israel. Para muitas pessoas, Deus é um bom velhinho, um Papai Noel, alguma coisa comum que as pessoas não têm o menor temor no coração em se relacionar com Ele. Nós pensamos em Deus como um apólice de seguro, uma rede de segurança. Enquanto as pessoas pensam assim, Deus é aquele que não vai deixar eu me machucar. Nós não sabemos como adorá-lo, como honrá-lo. Nossos cultos viram pecado. Isaías supôs que podia simplesmente entrar no templo e orar como muitas pessoas pensam, porque nós temos necessidades. Deus, precisamos de Ti de novo, para ser aquela rede de segurança, porque os inimigos estão nas portas de Israel. Deus não é uma deidade domesticável. Nós não podemos dizer, Deus, eu gostaria que o culto fosse assim. Não podemos. Nós podemos dizer para Ele, humildemente, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Como os anjos fazem, Deus nos faça fazer como os anjos fazem, como Te adoram, como Te obedecem, como Te veem. Para isso nós somos igreja. O erro número 2 é achar que nós somos aceitos diante de Deus, que Deus adora igual um vovô quando os netinhos estão correndo à sua volta. Como profeta, não poderia haver nenhum problema em seu próprio relacionamento pessoal com Deus. Nós achamos isso. Podemos entrar na presença de Deus assim. Nós só podemos entrar em Cristo. A Bíblia diz, entrem pelo novo e vivo caminho. Entrem com ousadia, mas com reverência no coração, por tudo que isso envolve. Para que você entrasse, Deus teve que morrer. Você continua tão indigno quanto era. É por causa dele que você está entrando. Deus só está deixando você se aproximar por causa de Jesus. E se Jesus reverencia o seu Pai, não pense que você pode fazer outra coisa. Ele pode entrar diante do Pai pelo que Ele é, você não pode. Pode entrar nele pelo sacrifício dele, pelo sangue dele. Ele, sendo Deus, reverencia o seu Pai. Então, você não pode ser irreverente. Não pode ter uma intimidade falsa com Deus. Então você não pode pensar que está fazendo um favor. Aí muitas pessoas pensam, poxa, eu podia estar me divertindo no mundo, ainda estou fazendo uma coisa para Deus. Você não pode pensar que faz um favor para Ele, entrando na presença dEle. Você não pode pensar num culto como algo que você dá a Deus e que Ele tem que se satisfazer. Eu podia estar lá no mundão, no entanto eu estou num show gospel. Então Deus tem que aceitar. Não tem. Você não tem direito de entrar na presença dele. Isaías não tinha um direito. Somos impuros, indignos. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo um favor a Deus ao se interessar por Ele. Era quase como se Deus tivesse que agradecer no final do dia. Obrigado porque você se interessou por mim. Hoje você orou. Eu vi que você leu um pouco a Bíblia. Eu fiquei lisonjeado. Poxa, eu vou até te aplaudir agora. Você ficou aí se divertindo falando meu nome. Volta em mim, no meio da diversão você falava, glória a Deus. Cantava algumas músicas falando meu nome. Puxa, eu fiquei tão comovido. É assim que as pessoas pensam que Deus age. E que Deus devia agir. Você não tem direito, nem eu, de entrar na presença dEle. A santidade dEle arde. E o nome desse ardor é inferno para a maioria dos homens. Ele é um fogo consumidor. Isaías precisava aprender isso. Algo tem que acontecer antes para termos uma comunhão verdadeira com Deus.
Você precisa aprender e eu preciso aprender também. Sabe? A santidade de Deus está no centro. Isaías, ele revela depois nossos atos de justiça, mesmo aqueles que não são irreverentes, mesmo quando nós fazemos tudo como Deus é digno que seja feito, são trapos de imundície diante dele. São indignos. Não há pecados pequenos contra um grande Deus, queridos. Não há um desprezo pequeno contra uma majestade infinita. Se nosso culto mostrar um desprezo por Deus, esse desprezo é infinito, tão grande quanto ele é. Para o cristão, ele precisa ser purificado como Isaías foi, para ser útil a Deus no mundo cheio de pecados. Então, no fim disso, no fim dessa visão certa, Isaías se oferece como voluntário para servir a Deus como os anjos faziam. Eu quero, Deus, envia-me a mim, me envia a Israel, me faça mostrar ao mundo tudo que esses seres mostram. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tu purificou meus lábios, tu me deu uma visão correta sobre a adoração, sobre quem tu és. Agora eu posso mostrar ao mundo quem tu és. Me envia. Eu quero te mostrar como os serafins te mostraram. E por fim, o outro erro de Isaías era contar com o sucesso. Eu sei que muitas pessoas são tocadas porque essas coisas fazem sucesso. Isaías tinha um grande dom natural de eloquência. Leia o livro de Isaías, é o livro mais lindo da Bíblia. Ele era jovem e ele era da corte real. Ele era da nata de Israel. Tinha eloquência, tinha um amor a Deus. Então ele achava que ele podia ser útil a Deus. Deus queria mostrar o oposto. Ele disse para Isaías: depois disso tudo, você não vai ser um sucesso. Vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhes o ouvido, fecha-lhes os olhos. Isaías 6, 9 a 10, Deus disse para ele: você vai pregar e Israel não vai te ouvir, não vai me honrar e vai ser destruído. Você, Isaías, não vai ser um sucesso. E ele não foi. Mas ele honrou Deus. Ele foi cerrado ao meio. Mas quando nós temos uma visão verdadeira de Deus, mesmo ser cerrado ao meio, não é suficiente para nós mudarmos e profanarmos Deus, para que o mundo ache que a gente é interessante. Deus precisa ser revelado ao mundo através da igreja, das nossas vidas, dos nossos cultos, da nossa adoração, da nossa pregação. Vamos ficar de pé.